para te ajudar. Nós vamos ver Isaías 59 e vamos considerar o versículo número 1. 59 de Isaías, versículo 1. Agora sim, Isaías 59, verso 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Até aqui. Esse texto diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida. E se a mão de Deus não está encolhida, significa que ela está o quê? Aberta e estendida. Número 2, esse versículo diz que os ouvidos de Deus não estão fechados. Estão o quê? Abertos. Então esse versículo nos ensina duas grandes lições. Esse versículo nos ensina duas grandes mensagens, e mensagens poderosas. A primeira verdade desse versículo é que a mão de Deus está estendida sobre nós. Você e eu sabemos que esse mundo está mal, né? O planeta, as pessoas, existem problemas em vários níveis, em várias esferas. E se você olhar assim para os noticiários, se você olhar na internet, se você procurar os canais de notícias, você vai ficar angustiado, desesperado. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então a gente olha para o cenário mundial e a gente tem certeza de que algo está errado. E também tem a certeza de que precisa de uma intervenção divina. Porque se Deus não fizer uma intervenção, nós não sabemos o que vai acontecer com esse mundo daqui a alguns anos. Então, olhando para o cenário mundial, você percebe muitos problemas. Nós temos problemas de corrupção, desonestidade, é ou não é? Temos problemas de famílias destruídas, problemas de saúde, temos as cadeias lotadas, temos os hospitais cheios. Nós temos hoje no mundo os problemas físicos, emocionais, espirituais, familiares, de relacionamento, financeiro, etc, etc, etc e tal. O cenário do mundo está assim. Agora, a Bíblia vem e diz assim, que a mão de Deus não está encolhida. E isso é muito interessante. Se Deus tirasse a mão desse planeta, esse planeta acabaria, a humanidade chegaria ao fim. Nós ainda estamos vivos e nós ainda temos condições de trabalhar, estudar, comer, beber, dormir, ter família, ter amigos, viajar, guardar dinheiro, comprar, vender. Nós ainda podemos fazer isso porque a mão de Deus está estendida sobre a humanidade. Se Deus tirar essa mão, esse mundo acaba. O próprio homem destrói o planeta. Então ainda estamos em condições de viver, porque como diz Isaías, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. E essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, esses problemas todos que eu mencionei e aqueles que eu não mencionei, são problemas relacionados a uma profecia bíblica que anuncia que esse velho mundo de pecados, de dor, de lágrimas, de problemas, ele vai chegar ao fim. E que Jesus vai voltar para nos dar um novo céu e uma nova terra. Então, essa situação que está no mundo hoje não é somente um problema político, um problema de segurança ou falta de segurança, não é somente isso, é também, mas não é somente isso. Existe toda uma escatologia, existe toda uma profecia por trás disso, que vai mostrando que esse mundo vai caminhando, marchando para o seu final. E não tem político que resolva 100% esse problema. Você pode melhorar aqui, melhorar ali, melhorar acolá, mas o fato é que só vai acabar o problema quando Jesus voltar. Isso é o que diz a Bíblia, e quem crê na Bíblia sabe que isso é verdade. Então o texto que a gente está lendo diz que a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida. E mais, você sabia que quem comanda esse planeta e quem comanda todo o universo não são os homens, não são os líderes mundiais, não é o inimigo de Deus. Quem dirige todas as coisas é o próprio Deus. E a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Ou seja, Deus permite quando tem que permitir e não permite quando não tem que permitir. Mas a mão de Deus está estendida. E não apenas estendida sobre o planeta de uma maneira geral, a mão de Deus está estendida sobre nós.
A mão de Deus está estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. A mão de Deus está estendida sobre cada pessoa. O problema não é se a mão de Deus está ou não está estendida. O problema é que muitas vezes Deus está perto da gente, mas nós estamos longe. Não sei se está claro isso. Vamos ilustrar isso. Marido e mulher, vamos dar um exemplo de marido e mulher. Marido e mulher estão na mesma casa, deitados na mesma cama. Aí de repente a mulher olha para o marido e fala assim: nossa, meu bem, você está tão distante. Mas o marido não está distante, está do ladinho dela na cama. Mas ela sente que emocionalmente ele está longe. Não é? A gente sente quando as pessoas estão longe. Tem pessoas que estão aqui dentro da igreja de corpo, está aí, presente, mas a cabeça está em outro lugar. Mas o coração está em outro lugar. Isso não acontece? Acontece. Então Deus está com você e comigo todo dia, o tempo todo, 24 horas. Amém, irmãos? Mas nós nem sempre estamos com Ele. Entendeu? Então a mão de Deus está estendida, óbvio que está. Mas muitas vezes nós nos afastamos dEle. Não estou falando de geografia, do espaço geográfico. Estou falando de algo espiritual. Estou falando de um relacionamento. Estou falando de uma comunhão. Estou falando dessa conexão entre Deus e o homem. A mão de Deus não está encolhida, está estendida. Então, irmã querida, você que está sentada lá atrás, você que está sentada aqui do meu lado esquerdo lá atrás, você que vê a gente pela internet, você que está pela primeira vez numa igreja adventista, você que é membro desta igreja ou membro de outra igreja, eu queria que você soubesse que a mão de Deus não está apenas sobre aqueles que são membros de uma igreja. A mão de Deus está sobre todas as pessoas, sejam elas desta igreja ou de outra igreja, sejam elas dessa crença ou de outra crença. Deus não é Deus só de um grupinho pequeno. Deus é Deus de todas as pessoas. Ele é Deus dos céus e da terra. Diga amém. Esse é o nosso Deus. A mão dele não está encolhida, está estendida. E eu queria que essa noite nós saíssemos daqui com essa certeza de que a mão de Deus hoje foi estendida de forma especial sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a sua família. E essa mão de Deus tem poder.